Boa noite. Obrigado pelo convite. Realmente o conteúdo bastante interessante aqui do nosso encontro. Estava aproveitando bastante aí da apresentação da Suda. A vontade é fazer várias perguntas que vão surgindo aí conforme a apresentação vai se dando, né? O meu papel aqui, como até diretor jurídico da BINC, é tratar da parte chata da história, né? É tratar das questões legais relacionadas à IoT, mas de toda forma elas são necessárias dentro do contexto que a gente vai ter que integrar os devices dentro de um contexto de convívio, digamos assim, com seres humanos. Então, de toda forma, a parte jurídica ela se mostra importante, ela se mostra necessária. Esse é o nosso desafio lá na área jurídica da BINC, né, junto com o Dr. Ricardo Azevedo, que é o presidente do GT Jurídico, onde a gente discute vários assuntos relacionados às questões de direito e IoT. Né? Dentre essas questões, tem questões desde o âmbito criminal, por exemplo, né? A partir do momento que a parte da segurança física de pessoas pode ser colocada em risco dentro de alguns projetos de IoT, como questões também de tributação. Outro desafio jurídico bastante interessante é a questão como é que se dá um ambiente de IoT com escala grande, com capilaridade, com distribuição massiva e maciça de IoT dentro de uma sociedade como a sociedade brasileira, que é tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, como o nome já diz, ele vem justamente para proteger o consumidor, e um dos princípios é o da vulnerabilidade desse consumidor e a necessidade da informação. A informação ela tem que ser clara, ostensiva. Então, imagine que já é um grande desafio para os fabricantes de equipamentos mais sofisticados chegar num nível de informação onde o consumidor saiba exatamente o que está comprando e saiba exatamente o que aquele equipamento faz, quanto mais equipamentos sofisticados de internet das coisas. Né? Então, esse é um outro desafio jurídico. Mas o desafio jurídico que me parece mais premente, e ele é um desafio global, aí não é um desafio, digamos, local aqui, um desafio do Brasil, como é o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, é a questão de privacidade. Né? A própria Suda comentou a questão da segurança e a questão da privacidade. A IoT misturada com inteligência artificial, coleta e tratamento de dados, num volume, às vezes até inimaginável, obviamente que esbarra em várias questões de privacidade dos usuários, e este é um desafio muito grande, achar o equilíbrio entre inovação e questões de privacidade. No âmbito mundial, o que a gente vive nesse momento são dois paralelos, como em grande parte das questões aí, é uma forma europeia de entender a questão de privacidade e até então uma forma, digamos, norte-americana de entender as questões de privacidade. A Europa ela tem uma proteção muito maior à privacidade por meio de um regulamento europeu chamado GDPR, General Data Protection Regulation, que já está em vigor há quase um ano, que tem um senso de proteção à privacidade talvez um pouco mais aguçado comparado com o norte-americano, que tem uma regulamentação mais setorial. Então, digamos que a regulamentação europeia é mais horizontal e a regulamentação norte-americana é mais setorial, onde eles têm normas de regulamentação para setores como o da saúde, por meio de uma lei chamada HIPAA, ou para o setor financeiro, ou para o setor educacional. Então, a regulamentação deles é mais vertical. Contudo, neste ano, no corrente ano, em janeiro, a Califórnia passou a ter uma lei específica para o estado da Califórnia de privacidade de dados, que é a CCPA, a California Consumer Privacy Act, que é uma lei de proteção de dados. Ela não segue os mesmos moldes da GDPR, né, da General Data Protection Regulation da Europa,
ela tem algumas outras características, ela é menos restritiva do que a europeia, mas ela já é uma lei de abrangência estadual, e estamos falando do estado mais populoso, populado dos Estados Unidos, e há uma tendência legislativa muito forte nos Estados Unidos, principalmente nesses 3 primeiros meses do ano, onde a gente já vê projetos de lei no estado da Virgínia, estado de Washington, estado da Virgínia, estado de Washington e, se eu não me engano, o estado de Wisconsin. O da Virgínia e o de Wisconsin segue a mesma lógica ou forma de regular da CCPA da Califórnia, o que é uma forma um pouco mais flexível, como eu disse, comparado com a europeia. Já o do estado de Washington, ele é o primeiro projeto de lei norte-americano que segue a tendência da lei europeia, que é mais restritiva, aonde você tem situações específicas aonde você pode ou não pode tratar dados pessoais e em que contexto eventualmente você pode fazer isso, né? Como diretor jurídico da ABINC e sócio do Cotes Advogados, eu fui convidado pelo senador Ricardo Ferraz, que à época era o relator do projeto de lei de proteção de dados brasileira, a LGPD, e representando a ABINC, eu tive a possibilidade de expor ali o que nós entendíamos que deveria ser a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, muito embora a gente entenda, eu pessoalmente, de que, e esse também é um posicionamento oficial da BINC, que uma lei de proteção de dados deveria existir, porque de fato isso é importante para a sociedade, ela deveria existir de uma forma equilibrada. Então, para quem tiver a curiosidade de entender um pouco sobre o assunto, se digitar ali o meu nome, Márcio Cotes, C-O-T-S, Senado, na sua busca, você vai ver um vídeo ali de 15 minutos, onde eu exponho para os senadores ali no debate do projeto de lei de proteção de dados, a necessidade do equilíbrio entre uma lei relativamente restritiva do ponto de vista de inovação, ou pelo menos colocando certos parâmetros que, de certa forma, deixa um pouco mais enrijecido. Tem alguns profissionais que não gostam de colocar dessa forma, porque é muito fácil você falar a questão da privacidade, levantar essa bandeira, quase que jogar para a torcida. Mas eu, de fato, e lá no vídeo, no Senado, eu falo isso de uma forma muito, muito clara, seria um pouco até ingênuo não reconhecer que uma lei de privacidade, ela de certa forma, ela cria pelo menos alguns obstáculos a serem transportados, né, a serem enfrentados quando você pensa num projeto de inovação que carece do tratamento de dados pessoais. Então, não é que ela não deve existir, mas óbvio que ela cria alguns desafios, e aí, quando a gente fala de IoT, são desafios que precisam ser enfrentados, né? Então, ali a gente fala de soft power, fala da necessidade da inovação, da livre iniciativa, e, portanto, a gente defendeu que deveria existir uma autorização por parte da lei brasileira, que é o chamado legítimo interesse, que são possibilidades de vocês continuarem tratando dados pessoais dentro de um contexto de legítimo interesse, que é uma questão extremamente subjetiva, jurídica, que carece aqui de uma explicação muito demorada, que não é o nosso tema. O fato é que a gente tem uma lei, assim como a Europa, assim como os Estados Unidos está no movimento de ter a sua, e quando a gente fala de projeto de IoT, a gente tem que enfrentar a questão da privacidade, e eu trouxe para vocês o tema aqui do Privacy by Design, que é justamente um dos conceitos dessas leis de privacidade, que é o conceito que diz que ao você pensar um produto novo, um serviço novo, você, desde o início da concepção, uma das vertentes a serem consideradas é a vertente da privacidade. Então, esse princípio macro das leis do Privacy by Design, ele existe onde ele força as empresas, os engenheiros, os desenvolvedores de software, de soluções, a considerarem o privacy logo no início, né? O privacy by design ou privacy by default,
quando da concepção dos seus projetos, né? O conceito de Privacy by Design, ele foi cunhado, digamos assim, por uma professora canadense. Aliás, nos debates da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, me perguntava qual era o sistema que eu achava mais interessante, se era o europeu, se era o norte-americano, e eu costumava dizer, porque acredito até hoje que não é nenhum nem outro, é o sistema canadense, porque ele é um sistema mais híbrido. Essa professora, ela, quando pensou no conceito de Privacy by Design, ela era, então, a presidente da Comissão Canadense de Proteção de Dados. Todos os países têm os seus órgãos de proteção de dados, ela era a presidente do Canadá, e ela cunhou esse termo, e esse termo ele é pautado em 7 princípios de Privacy by Design. Portanto, em qualquer projeto, a partir do momento que esse produto vai ser comercializado num território que tem uma lei de privacidade de dados, além de cumprir toda a lei, e isso a gente precisaria entender qual o conceito dessa lei, você minimamente tem que aplicar Privacy by Design desde o início, e o Privacy by Design ele passa por 7 princípios, que são esses 7 princípios aqui que a gente vai colocar para vocês. O primeiro princípio do Privacy by Design, quando você vai desenvolver um produto, um serviço, é o princípio do proativo não reativo, do preventivo e não corretivo. Portanto, esse princípio quer dizer que você, como desenvolvedor, de forma proativa, tem que considerar a privacidade do usuário como uma meta a ser atingida. Ela faz parte das premissas do projeto, e você, de forma proativa, vai ter que se antecipar a situações onde o device poderia, de uma certa forma, seja como IoT puro ou um IoT vinculado à inteligência artificial, de que esse device, esse tratamento de dados, de forma proativa, já consideraria a questão de privacidade como default, de forma proativa, né? Então, esse princípio, ele praticamente é o próprio Privacy by Design, solicitando ali, gritando, para que o desenvolvedor considera já na sua arquitetura toda forma de privacidade ou de resguardar a privacidade de forma proativa. O segundo princípio é o princípio da privacidade como configuração padrão. Esse princípio ele parte do pressuposto que, como configuração padrão do device, ele tem que considerar a privacidade. Então, se a gente fosse pensar num device que você, de repente, vai mandar para o mercado, você não vai deixar para o usuário configurar os padrões de privacidade. Ele já vai configurado com os padrões máximos de privacidade, e caso o usuário queira desabilitar alguma questão de privacidade, isso fica a critério do usuário, do titular, do consumidor. Então, o princípio de privacidade como configuração padrão é basicamente isso. O terceiro princípio, que é o da privacidade incorporada ao design, é a gente considerar que qualquer device ele tem que conceber a questão do design considerando a privacidade. Vamos imaginar aqui que vocês vão desenvolver um ATM, um caixa 24 horas. Dependendo da forma que você for desenhar, né, criar o design dessa caixa, onde as pessoas vão acessar os seus dados pessoais ou parte dos seus dados pessoais, ela pode, no seu designer, ter incorporado a proteção à privacidade ou não. Então, dependendo do como você cria o design, ele pode expor ou não a questão da privacidade das pessoas. Um outro exemplo, para quem conhece Amsterdã, sabe que lá tem alguns mictórios onde ele só tem 2 paredes, ou seja, ele é como se fosse um V, né? E quando é um homem, ele vai ali urinar em público praticamente, todo mundo vê que ele está urinando, então cobre só a parte da frente. Então aquele ali não é um mictório que considerou a privacidade no seu design, ok? O quarto princípio, que é o da funcionalidade total, soma positiva, não soma zero, é que a privacidade também não pode tirar parte da funcionalidade e vice-versa. Então, ela coloca um desafio para você continuar tentando inovar e manter o máximo de funcionalidade positiva, né, funcionalidade que vai agregar o produto,
mas também considerando a privacidade. Então, a privacidade ela também não vem acima das próprias funcionalidades na medida do possível. Então, esse princípio é quase uma provocação para te colocar um desafio no que ela chama de soma positiva e não soma zero, ou seja, eu vou para a privacidade e tiro funcionalidade, eu vou para a funcionalidade e tiro privacidade. O quinto é segurança de ponta a ponta, proteção total do ciclo de vida. Segurança, como default também, é fundamental para um privacy by design. E aí ele segue também alguns princípios próprios de segurança, né? É a mesma questão que a gente colocou da privacidade como configuração padrão. Por exemplo, se a gente pega aqui as questões das câmeras de monitoramento, principalmente essas residenciais, elas já vêm configuradas com algumas senhas padrões, né? 000, 111, coisas do gênero. Ou seja, você não tem segurança de ponta a ponta, você não tem uma proteção total da segurança do ciclo de vida dos dados. Portanto, segurança ela é fundamental quando a gente fala de privacy by design. Então, sempre trazer alguém de segurança de informação quando da concepção do seu projeto, ela é fundamental, porque é o quinto requisito do privacy by design. Sexto requisito, visibilidade e transparência. Mantenha aberto. Para as questões de privacidade, a gente não pode muito falar de código fechado, a gente tem que separar dos segredos industriais, porque pelo menos quanto às questões de tratamento de dados por meio dos devices, é necessária uma certa visibilidade do que está sendo feito. É necessária uma transparência, porque o governo vai ter o direito de te questionar se há um tratamento indevido de dados pessoais. Então, isso tem que ser considerado logo no design, porque senão o seu produto simplesmente vai ser tirado ou não homologado. O sétimo e último, respeito pela privacidade do usuário, mantenha o foco no usuário. Então, ele é o princípio de você se colocar no lugar do usuário, se colocar como um usuário e entender se há algo que você não gostaria que o device estivesse tratando, pelo menos sem o seu consentimento, sem a sua anuência, digamos assim. Então, o respeito pela privacidade do usuário é justamente manter o foco no usuário do ponto de vista de privacidade, é se colocar no lugar desse usuário do ponto de vista de privacidade. O Privacy by Design é um conceito, né? De novo, ele não vai resolver 100% para você estar compliant com essas leis de privacidade, e, de novo, tomar cuidado para você não investir tempo, dinheiro em algo que não é legal by default, não está em conformidade com a lei, mas Privacy by Design é quase que o básico quando a gente fala de IoT. Para quem tiver interesse, uma empresa norte-americana chamada Get Global International, especializada na parte de tratamento de dados, nesses momentos aí de Covid-19, subiu um curso na Udemy de 1 hora que fala de uma forma mais detalhada dos conceitos e princípios do Privacy by Design. Então, o QR Code está aqui do lado, quem tiver interesse, vai até lá, adquire, coisa irrisória, se eu não me engano, 23, 25 reais, um curso de 1 hora ali, onde você tem isso gravado e vai poder constar tantas e quantas vezes forem necessárias nos desenvolvimentos dos seus projetos de Privacy by Design. Bom, gente, era isso que eu tinha aqui para contribuir, então fico aberto aí a eventuais perguntas que tenham. Muito bem, Dr. Márcio, muito obrigado mais uma vez, mostrando de uma maneira bastante simples, rápida, todo o problema que nós estamos com a parte de privacidade. Eu acho que é muito importante o pessoal saber que o nosso comitê de jurídico de todas essas informações, o pessoal seria bom até conhecer melhor e participar mais. E temos algumas perguntas que foram colocadas. Flávio, você tem visto algumas? Não? Sim, temos 2 perguntas aqui, Cotes. Uhum. Uma delas é do Rafael Souza. Como muitos desses novos dispositivos terão uso global,
muito devido à própria internet. A lei não deveria ser global também? Como que lida com essa diversidade de leis em todos os países, Comunidade Europeia, né? América do Sul, cada país com sua lei? Não, esse é um desafio que a gente já vive independente do IoT. Né? Muitas das questões deveriam sim ser tratadas de forma global, de forma uniforme, mas o fato é que às vezes a gente já tem dificuldade de se entender dentro de um único país, quanto mais países entenderem num contexto mundial. Sim, seria o ideal, mas não é a realidade dos fatos. Isso vale para tudo que tem escala global, né? Se a gente trazer isso para a internet, o próprio Google ele enfrenta problemas jurídicos distintos em cada localidade. Por quê? Porque não tem essa uniformização global. Então, na Alemanha, o Google tem problema com o direito ao esquecimento. Lá ele tem que respeitar isso. Na China, enfim, ele tem que respeitar a própria quase que não existência do Google dentro do país. Na França, você tem restrições quanto a conteúdo, por exemplo, nazista, que já não acontece na Califórnia. Então, empresas de escala global e todas aquelas de porte global que estão com foco em IoT, elas vão considerar todas essas nuances de cada local no que se refere à privacidade. E é um grande desafio, como são os outros desafios jurídicos que eu coloquei aqui. Vai ter que ter muito trabalho aí de equipe jurídica para tentar viabilizar projetos como esse. A ideia do Privacy by Design, ela é aplicada a qualquer legislação de privacidade, mas como eu disse, é o mínimo, é o básico, é para você começar. Muito bom. Muito legal. E teve uma outra pergunta aqui, Cotes, do Rodrigo Líbio. Se algum IoT, acho que é uma solução IoT que ele quer dizer, terá que ser modificada com a nova LGPD. Vai ter retrabalho, aí o pessoal vai ter que se readequar. Acho que também, como tudo na internet, né? Essa pergunta ela é interessante porque ela vai criar um custo aí, digamos, de adequação. Né? É justamente por isso que a gente fala em Privacy by Design. Então, todas aqueles devices que não consideraram a questão de privacidade até então e não estão em conformidade com a LGPD, eles vão acabar trazendo um liability aí, seja para quem produziu e seja para quem está utilizando, se eventualmente esse device trata dados pessoais de terceiros. Esse vai ser um grande desafio, porque a partir do momento que a lei entra em vigor, qualquer tratamento de dados, seja por seres humanos ou seja de forma automatizada, ele vai ter que se dar conforme a lei. Então, se a lei não foi considerada lá atrás, já na sua concepção, na concepção, digamos, do device, você vai ter um problema jurídico aí de entender de que forma você vai enfrentar tudo isso. É como se você construísse um carro que só anda, né, a partir de um certo momento, de 60 km por hora até 300 km por hora, né? Então, digamos assim, não existe isso, mas digamos que você construiu um carro que ao ligar o carro, sei lá, em 1 minuto ele atinge a velocidade de 60 km por hora e depois ele só anda de 60 a 300 km por hora. E aí vem uma lei nova, até então isso era permitido, e agora você só pode andar abaixo de 60 km por hora. Ou seja, aquilo que o seu produto faz passou a ser ilegal. Então, isso é um problema, como, de novo, na humanidade toda, a gente já viveu isso várias vezes. Então, você tinha situações onde carregar uma arma era uma coisa tranquila. Em certos lugares, isso não é nem mais permitido. Né? Em dados momentos, era permitido vender algum tipo de produto, seja algum tipo de erva, algum tipo de medicamento, veio uma lei nova e aquilo não é mais permitido. Então, é uma quebra de paradigma, é um problema aí, a privacidade ela acaba restringindo algumas coisas que já foram feitas. Legal. Maravilha. Tem tempo mais para mais perguntas, Spaca? Tem algumas perguntas que o pessoal está questionando sobre o comitê que o
o Dr. Flávio comentou, na realidade é o comitê jurídico da BINC. Se você quiser falar um pouquinho disso, já que você é um sponsor, doutor, que o Dr. Ricardo, que é o owner do comitê. Por favor. Isso, cada comitê, cada GT, né, ele tem o seu sponsor, normalmente é um diretor da associação. Eu sou o sponsor, mas quem encabeça, na verdade, o grupo de trabalho jurídico, né, que é o owner, que é o presidente ali do GT, é o Dr. Ricardo Azevedo. Ele também é membro do escritório. Esse ano tem uma agenda talvez até mais, digamos, ativa por parte do GT. A gente, nos últimos anos, nos debruçamos muito na questão da discussão da LGPD, porque sabíamos que isso ia impactar a IoT. Tivemos essa atuação que eu comentei logo no início, junto ao Senado Federal, mas tem vários outros desafios pela frente. A própria LGPD é um desafio, porque ela é uma lei, mas ainda carece de interpretação. Então, se nós não nos unirmos nos entendimentos da aplicação da LGPD, a gente vai talvez deixar demais para um entendimento pró-privacidade e a gente corre alguns riscos aí de encontrarmos alguns projetos que vão enfrentar dificuldade. Então, o desafio do Dr. Ricardo Azevedo é justamente estar atento quanto às interpretações da LGPD, e outro desafio muito forte, fora o Código de Defesa do Consumidor que eu havia comentado, é inteligência artificial. Inclusive, nós publicamos, como membros da ABINC, e também do escritório, porque de fato somos, um artigo no Valor Econômico, acho que foi o primeiro artigo do ano, se eu não me engano, é o artigo da coluna Legislação e Tributação, que tem no Valor Econômico, do dia 2 de janeiro, que fala justamente sobre uma proposta de regulamentação como um marco civil de inteligência artificial. Aí pode ser um contrassenso, mas, Márcio, você está falando de regulamentar, às vezes é melhor você regulamentar, mas da forma que, de repente, nos interessa, ou da forma que nós entendemos que é o mais adequado para a sociedade, do que esperar essa regulamentação partir de outro lado. Então, a gente antecipou a discussão de inteligência artificial, que é outra pauta aí do GT Jurídico do Dr. Ricardo Azevedo. Então, se alguém tiver interesse em participar, pode mandar e-mail para a BINC e eles vão encaminhar aí para o Dr. Ricardo Azevedo, ele ele faz parte, então a gente vai ter o maior prazer de responder, explicar quando são as reuniões, de que forma elas se dão. E para esse ano também há um projeto aí para a gente fazer um evento jurídico específico, só jurídico, só assunto chato, de IoT, né? Então, para quem quiser se envolver aí, é só entrar em contato com a associação.